Boa tarde, queridos amigos, são 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que, se possível, que se inscrevam no nosso canal no YouTube, ative o sininho para serem notificados de novos vídeos e curtam também os vídeos que são postados. Lembramos também que temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, Lar Espírita Servo de Maria. Lá, quando vocês acessarem, terão todas as informações das atividades online da casa. Vamos agora fazer a mensagem inicial seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 113. A fuga. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus, narradas por Mateus, no capítulo 24, versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Emmanuel comenta: a permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Muita vez, é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a assistência uma série de estações e uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. E, naturalmente, o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes e elevar nossos pensamentos na figura do Mestre Jesus, a quem suplicamos assistência para esse nosso pequeno trabalho. Que possamos aproveitar esse momento e aprender mais um pouco sobre seus ensinamentos. Que nossa irmã Dayana possa ser teu instrumento, trazendo esclarecimentos através dessa doutrina que tanto nos consola. Pedimos que abençoe a cada um de nós, nossas famílias, o Lar Espírita Servos de Maria, assim como todos os nossos irmãos de humanidade. Em especial, Pai, aqueles que estejam em sofrimento físico, mental e espiritual. Em teu nome e sob sua proteção, iniciamos a nossa tarefa da tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos chamar para conduzir o estudo da tarde de hoje a nossa irmã Daiane Oliveira, da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói. Seja bem-vinda, Daiane. Olá, companheiros. Hoje nós vamos conversar um pouquinho
sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Daiane, eu sou frequentadora da UMEN, tarefeira da UMEN há bastante tempo e fui convidada hoje a falar um pouquinho com vocês sobre algum tema evangélico. E eu escolhi o tema A Universalidade dos Ensinos de Jesus. Por que eu escolhi esse tema? Ele fala da importância da mensagem de Jesus. Ele fala do quanto é importante nós compreendermos a mensagem de Jesus para que nós possamos, depois dessa compreensão primeiramente intelectual, nós vivenciarmos essa mensagem e propagarmos essa mensagem através das nossas ações. Eu li bastante texto sobre Jesus de Amélia Rodrigues e também li algumas coisas do Herculano Pires para fazer o nosso resumo, para direcionar a nossa conversa de hoje. E para iniciarmos, nós vamos lembrar da questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos são bem simples, entre aspas, na resposta. Eles dizem Jesus. E aí nessa mesma pergunta vem um comentáriozinho de Kardec quando ele diz assim: Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Deus nos-la oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, nós vamos pensar que Jesus é esse modelo, é esse direcionador de comportamento que todos nós precisamos e devemos seguir. É a partir do modelo que Jesus nos traz que nós vamos compreender a simplicidade da lei de Deus e o quanto fácil seria nos comportarmos de acordo com essa lei. Só que nós sabemos que entre saber e realizar existe uma grande distância, e por Jesus já saber dessa distância que haveria entre esse saber e esse realizar, ele vem à Terra, fica entre nós e nos mostra nas questões mais simples, no nosso dia a dia, na época, o dia a dia daqueles que conviviam com ele, o quanto seria fácil se nós nos ativéssemos às questões espirituais e seguíssemos o nosso coração. Então, nós lembramos que os grandes mestres, eles têm essa vocação de ensinar desde nascer. A gente lembra de uma passagem em que Jesus, ainda menino, ensinava aos doutores da lei no Templo de Jerusalém. Muitos, como ele, tidos como exemplo para a humanidade, com certeza enviados por ele após ele, para que nós tivéssemos em cada época alguém que nós pudéssemos nos aproximarmos dessa bondade ou entendermos que é possível viver diferente e seguirmos esse caminho, em relação a essa lei de Deus, nos trouxeram exemplos desde cedo. Mas não há registro na história de que nenhum deles tenha conseguido fazer com que toda a sua vida, desde o nascimento até o momento da sua morte física, no caso, fosse essa lição contínua e incessante para todos nós. Então, nós destacamos Jesus como mestre dos mestres, como o próprio livro dos Espíritos diz, como nosso modelo e guia, porque a sua existência
foi desde o nascimento até o momento extremo da sua morte um exemplo de possibilidade de vivenciarmos a lei de Deus, a lei divina que se encontra na nossa consciência. Então Jesus, ele nasceu na pobreza, na humildade, viveu com simplicidade e, após um determinado tempo de vida, ele foi desonrado, ele foi julgado pela população e acabou morrendo. E mesmo nesse momento em que ele é julgado, é expoliado e é denegrido, né, em função daquele julgamento equivocado, ele se mantém em tranquilidade. Ele nos dá o exemplo da submissão à vontade de Deus. Então, o seu nascimento foi a primeira lição que Jesus nos traz, dizendo que não é necessário nós termos riqueza, nós termos posições, nós termos títulos temporais para que nós possamos mudar o que está à nossa volta, para que nós possamos remover a ignorância que existe no mundo. Então, ele nos diz que a simplicidade e a vivência da lei de Deus vai dar a cada um de nós esse empoderamento, essa condição para que nós possamos fazer diferença onde quer que estejamos. Então Jesus era aquela figura ímpar, portadora de beleza, que trazia na sua vivência essa simplicidade, essa ternura, essa compaixão. A sua voz era como se fosse uma brisa perfumada. Alcançava a acústica do ser, porque aquele que ouvisse aquela voz jamais esqueceria daquele momento. Talvez não compreendesse e não registrasse a grandeza daquele ser naquele momento, mas aquilo ficava remoendo dentro dele, aquilo ficava mexendo nas suas fibras mais íntimas, porque a voz de Jesus, a sua imponência, a sua condição moral mexia com as estruturas daqueles que estavam à sua volta, fazendo com que eles repensassem os seus comportamentos e pudessem, a partir desse repensar, modificar a sua vida. Então ele era sempre gentil, ele respeitava as leis, tanto de Deus quanto da sociedade, e em nenhum momento nós vemos Jesus exigindo qualquer tipo de recompensa. Então ele veio para todos aqueles que eram aos seus olhos, que são aos seus olhos considerados filhos de Deus, porque ele entende que todos, como sendo filhos de Deus, são merecedores de oportunidades. Então ele vem até nós para preparar a terra para a evolução espiritual através da vivência do seu evangelho, que renovou o mundo e hoje continua com essa missão de transmitir àqueles que estão à sua volta essa oportunidade de mudança. Então, por esse motivo, a palavra de Jesus ela não poderia ficar restrita, circunscrita a uma cidade. Ela precisava ser levada, como realmente foi, a outras cidades, a outros povos, ao mundo inteiro. Então, a sociedade daquela época, como hoje também, trabalha com os opostos, com os dominados e os dominadores, com os submissos e aqueles que oprimem, com a escravidão muitas vezes escancarada ou sob disfarces. Mas Jesus, com seus exemplos, ele vem nos dizer que esses deserdados da terra agora receberiam um alimento de verdade, para terem as suas mentes abertas, para terem as suas dificuldades diminuídas. Então Jesus vai a um lugar deserto. Sendo já dia, saiu e foi a um lugar deserto. As multidões procuravam-no, encontravam-no, queriam detê-lo para que não as deixassem. Mas eles lhe disseram: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino também a outras cidades,
pois para isso é que foi enviado. Isso é uma fala de Lucas, no capítulo 4, versículos de 4 a 43. Então, esse trecho de Lucas vem nos chamar a atenção para essa universalidade dessa mensagem cristã, que Jesus nos traz dizendo que era necessário que essa mensagem se espalhasse por todo o mundo, por todos os cantos. Por quê? Porque essa mensagem de Jesus iria preparar o povo, né, o mundo, para que a Terra pudesse passar por esse processo de evolução. E aqueles que aqui estavam também conseguiriam fazer isso. Então, ele vem nos dizer que para que nós seguíssemos esse convite, né, essa linha de novo comportamento, nós não precisaríamos ficar apegados às coisas materiais. Nós poderíamos nos desvincular das coisas materiais, dando a elas o real valor, mostrando que, apesar das coisas materiais serem necessárias, elas não devem ser o móvel da nossa existência. Então, ela vem nos trazer essa condição de despertador das nossas consciências. E aí Jesus vem e nos diz, então, que essa humanidade precisava desse impulso evolutivo que só o Evangelho verdadeiramente conseguiria oferecer. Então, nesse momento, Jesus convida a todos aqueles que lá estão e nós que aqui estamos hoje a despertar para esses valores e, em despertando para esses valores, evoluir enquanto criaturas. O Evangelho renovou o mundo. Esta é a verdade. Enquanto nós encontramos em todas as religiões do passado e mesmo nas religiões do presente uma tentativa de transformação do homem que se reduz apenas a alguns elementos e se fixa em determinados pontos da Terra, o Evangelho de Jesus, na sua irradiação, conseguiu modificar a mentalidade planetária. Então, a presença do Evangelho, esse chegar desse Evangelho, teve por missão transformar esses pântanos morais em pomares de bênçãos. Esses corações endurecidos em corações que tivessem ternura e bondade. Por quê? Porque nós estávamos no limiar dessa nova era, onde chegaria a fase em que o espírito seria sublimado, seria colocado em primeiro plano, ao invés das coisas materiais. E aí, Jesus veio iniciar essa era do amor. Por quê? Porque iniciando essa era de amor, chegariam a paz, chegariam dias melhores, chegariam aos corações daqueles que estavam em sofrimento as esperanças que todos deveriam ter, alicerçado na fé, para prosseguirem nas suas dificuldades. Só que, como naquela época, hoje, aqueles que dominam o mundo pela força, muitas vezes escravizando aqueles que são mais frágeis, não estavam acostumados com essa mensagem de misericórdia e de compaixão. Então, eles que manipulavam as massas infelizes não queriam que essa solidariedade que Jesus nos ofereceu trouxesse para eles, né, aqueles que estavam em dificuldades, essa possibilidade de renovação, porque tiraria deles esse poder de mantê-los em submissão a eles e manipulá-los de acordo com as suas necessidades ou com as suas dificuldades, né? Já que eles não tinham esse cuidado, essa moral para liderar aquele grupo, entendendo as necessidades e colaborando para o desenvolvimento espiritual daqueles que ali estavam. Então, muitos deles se revoltavam, muitos deles tentavam silenciar Jesus e impedir que Jesus realizasse essa implantação do reino de Deus na terra. Então, muita gente diz assim, mas o cristianismo hoje se reduz apenas a algumas áreas da terra. O cristianismo não cobre todo mundo.
Existem as outras religiões, grandes religiões em países e em áreas bastante vastas que não são cristãs. Como então aceitar que o cristianismo modificou todo o mundo? Então, o cristianismo nos trouxe uma nova forma de viver, uma nova forma de compreender a vida, de compreender a Deus, o mundo e o próprio homem. E se nós pensarmos que esse cristianismo colaborou para a mudança de visão do homem para com a vida, nós vamos entender que esse pensamento cristão exerce sim uma influência indiscutível na transformação do mundo, que já se realizou e que vem se realizando. Então, nós que seguimos esse pensamento cristão, nós somos os construtores de um mundo novo, de um mundo de paz, de um mundo de confiança, onde é indispensável que nós compreendamos aqueles que não têm a menor afinidade ou que não compreendem a função do cristianismo no mundo. Por quê? Porque muitas vezes eles ficam contra nós, falam do nosso comportamento em função dessa não compreensão. E aí é a hora de nós convidarmos esses que não compreendem, que não entendem essa nova forma de viver através das nossas ações. Então vão ser as nossas ações que vão convidar, que vão atrair pela nossa alegria de viver, pela nossa compreensão, pela nossa forma de amar o outro. Vamos assim convidar o outro a estar conosco. E aí nesse momento nós lembramos de quem? De Paulo, porque Paulo foi um grande divulgador do cristianismo. Por quê? Porque ele levou esse cristianismo além da Palestina. E hoje nós, como somos seguidores do espiritismo, nós podemos realizar esse processo de ir além das nossas pequenas cidades, levar esse espiritismo além. Como? Pela forma como a gente se comporta, pela forma como a gente consegue lidar com as dificuldades e pela forma como a gente até se expõe em determinadas situações, pensando sempre em como eu posso revelar esse cristianismo para os outros através do meu comportamento. Então, hoje nós temos essa função de, entre aspas, completar a revelação cristã. Não com o nosso pensamento, né, pessoal, com as nossas limitações em relação ao entendimento de muitas coisas, mas com o trazer desse pensamento espírita, que não é nada mais, nada menos que o pensamento cristão, que o pensamento do Cristo. E nós vamos, nesse momento de trazer esse pensamento cristão através do espiritismo, como Paulo, como tantos outros, também ter as nossas dificuldades. Porque aqueles que não nos compreendem vão muitas vezes achar que nós estamos agindo de forma sem sinceridade, ou querendo mostrar algo que ainda não somos, o que muitas vezes pode ser verdade. Mas o que vai valer aqui não é o que nós queremos, mas sim qual é a proposta dessa lição ou a proposta dessa condição nova de vivenciar ou de reviver esse evangelho do Cristo. Então Jesus mesmo disse, né, que ele enviaria o Espírito de verdade. Por quê? Porque na época em que ele trouxe essa mensagem, nós, que provavelmente estávamos lá com ele, não tínhamos condições morais, espirituais, para compreender aquela mensagem que chegava. Então, hoje nós temos, através do Espiritismo, a oportunidade de reviver esse evangelho na sua pureza. E aí a gente pensa assim, mas como é que o Espiritismo vai encarar isso tudo? O Espiritismo vai encarar o evangelho reconhecendo a sua história,
mas também reconhecendo a sua legitimidade. Como isso? Através dos ensinos espirituais e morais que fazem parte da proposta dos ensinamentos de Jesus e que são, através do Espiritismo, revividos pelas lições que os amigos espirituais nos trazem. E aí muita gente pode dizer assim, mas o Evangelho, ele é cheio de alegoria, ele é cheio de interrogações que podem suscitar alguma dúvida. E aí os próprios espíritos vão nos dizer que existe o teor alegórico. Por quê? Porque esse evangelho foi escrito numa determinada época, mas Jesus, na sua sabedoria, não deixou nada escrito. E foram os evangelistas, foram aqueles discípulos que estavam com ele que escreveram. Então, esses escritos têm um pouco daquela época, daqueles que escreveram. Mas se nós formos se ater à sua essência, nós vamos compreender que ali existe um ensino moral, um ensino espiritual que, apesar das alegorias que possam existir, em função até mesmo das traduções que foram feitas, são passíveis de serem compreendidas na sua essência mais pura. Então, o Espiritismo está na Terra em cumprimento à promessa evangélica do Consolador, para consolar os aflitos e oferecer a verdade aos que anseiam por ela. A sua missão é transformar o homem para que o mundo se transforme. Há muita gente querendo fazer o contrário, mudar o mundo para mudar o homem. O Espiritismo ensina que a transformação é conjunta e recíproca, mas ela tem de começar pelo homem. Então, o que nós tiramos dessa fala de Herculano Pires? De que enquanto o homem não melhorar, o mundo não vai se transformar. E é essencial que nós, que aqui estamos nesse momento, nos transformemos. Por que isso? Porque a partir do momento em que nós conseguirmos compreender o significado do Espiritismo, desse Evangelho de Jesus na nossa vida, nós vamos dar sentido à nossa existência. E aí todas as coisas que estiverem à nossa volta, sejam elas pequenas ou grandes, elas terão sentidos diferentes. Elas nos trarão aprendizados diferenciados. E aí nesse momento nós vamos nos transformarmos em um homem novo e naturalmente o mundo vai se transformar num mundo novo. Então, os ensinos espirituais trazidos pelo Evangelho vai dar a cada um de nós essa noção de amor, de justiça, de verdade, fazendo com que nós consigamos nos desvencilhar ou escapar das mistificações, das mentiras, das dificuldades que esse não entender desse Evangelho através do Espiritismo traz para aqueles que ainda não o conhecem. Então, qual seria o trabalho do espírita? Seria essa continuação natural e histórica do trabalho do Cristo, que modificou o mundo antigo e continua a modificar o mundo hoje em dia. Então, qual seria a nossa luta? De despertar as consciências para essa verdade, eliminando assim o egoísmo, a vaidade, a ganância. E aí a gente pensa assim, mas eu já estou muito velho para fazer isso, eu já vivi muito para ainda me preocupar com isso, daqui a pouco já está na minha hora de desencarnar. E aí a gente lembra, que os anos não trazem apenas os cabelos brancos, mas também trazem a experiência. Experiência essa que vai se transformar em sabedoria. Sabedoria essa que vai fazer com que o homem consiga filtrar as situações e, infiltrando as situações, consiga participar dessas situações de uma forma melhor, dando a sua contribuição. E aí a gente vai lembrar do início, quando ele fala que essa contribuição é através da sua vivência do dia a dia, nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, da mesma forma como Jesus o fez.
Porque quanto mais a gente complica, mais difícil fica da gente viver a mensagem. Então Jesus veio de forma simples, com um agir simples, e nos trouxe exemplos do cotidiano daquelas pessoas, para que nós pudéssemos entender que, apesar das dificuldades materiais ou morais, era possível fazer esse esforço de modificação para que a vivência do Evangelho se tornasse uma oportunidade grandiosa de transformação do homem. Então, quando nós conseguimos entender esse Evangelho em espírito e verdade, nós não nos prendemos à letra, nós nos prendemos ao essencial, que é o espírito que vivifica, porque a letra, ela morre. O Evangelho pode ser interpretado de várias formas, mas se nós conseguirmos entendermos qual é essa essência necessária para as nossas vivências, nós vamos romper definitivamente com o nosso passado, de dificuldades, de muitas vezes de formalismos na religião também, que impediam a nossa compreensão dessa mensagem que Jesus nos traz através do cristianismo e hoje na revivência dessa mensagem através do espiritismo. Então, quando a gente consegue compreender essa mensagem, né, quando ele diz assim que o espírito vivifica e a letra mata, nós vamos entender que nós precisamos fazer um novo caminho. Mas esse novo caminho será livre, porque vai dar ao homem a compreensão do seu destino. E aí nós lembramos de Jesus, quando nós vemos nas suas ações a sua paciência, o seu perdão, a sua caridade, a sua compaixão. E, em uma palavra, o seu amor. Então ele mostra esse amor sem fronteiras, esse amor que não tem limites, que não tem preconceitos de forma nenhuma, nem com idade, nem com casta, nem com gênero, nem com nacionalidade. Então Jesus nos convida a essa elevação íntima para que nós possamos amar o outro independente das questões que ele traga, das suas dificuldades. E hoje esses conceitos são revividos pelo Espiritismo, porque o Espiritismo nos convida a raciocinar, eliminando da nossa mente essa fé sem raciocínio, essa fé cega. Ele vem descortinar para nós e nos convidar a raciocinar, a compreender a verdade espiritual, dando, como já foi dito antes, sentido à sua existência. Então, se nós não damos sentido à nossa existência, nós não conseguimos modificar a nossa forma de ver, a nossa forma de viver esse Evangelho de Jesus. Então, Jesus viera para lançar os fundamentos do reino no espírito do simples, no coração de um homem humilde, e foi por isso que ele viveu, como sabemos, na condição de um homem humilde, palmilhando a terra com seus próprios pés, andando de um lado para o outro para pregar a palavra divina, anunciando em toda parte a verdade da imortalidade. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos compreender que Jesus não veio para os grandes da terra. Ele veio para os humildes, para os pequenos. Ele veio lançar as sementes do reino de Deus. Mas esse reino precisa nascer primeiro nos nossos corações. Porque se nós não conseguirmos alcançar essa compreensão através primeiro dos nossos sentimentos, nós não vamos conseguir compreender que esse reino
não se afirma nos poderes terrenos. Nós não vamos compreender que o poder terreno não faz com que o reino de Deus se aproxime de nós ou nós nos aproximemos do reino de Deus. O que vai fazer com que nós tenhamos proximidade com esse reino são as nossas virtudes. E com os exemplos de Jesus, nós vamos compreender que essa foi a sua finalidade de existência, que esse foi o objetivo quando ele vem, traz os seus ensinamentos e esses ensinamentos se transformam para nós em propostas de lucidez espiritual, porque os princípios do reino, para que se estabeleçam em nós e no nosso planeta, vai levar um tempo, um período necessário para a nossa evolução. Mas é necessário que esse evangelho penetre no fundo dos nossos corações. E se hoje nós sofremos, e se hoje nós ainda temos muitas dificuldades no nosso dia a dia, é porque essa falta de compreensão, essa falta de aceitação desses princípios básicos e fundamentais do reino de Deus que Jesus nos trouxe, ainda está afastado de nós. Então, quando nós realmente procurarmos conhecer os seus princípios, quando nós realmente conseguirmos meditar, quando nós conseguirmos colocar em prática na nossa vida esse evangelho, nós vamos conseguir nos aproximarmos desse reino. E esse reino vai estar à nossa disposição a partir do momento em que nós nos direcionarmos para ele. E aí vem a pergunta, né? Quantos de nós consegue ler o evangelho, consegue compreender o evangelho, consegue vivenciar o evangelho? Quantos? Então, à medida que nós vamos incorporando esses valores no nosso dia a dia, nós vamos começando a modificar o que temos dentro de nós. E é isso que importa, porque o que vai fazer diferença na nossa existência não é a quantidade de coisas que nós sabemos da mensagem do Evangelho de Jesus trazidos hoje aos nossos conhecimentos novamente através do Espiritismo. Vai ser o quanto eu consigo colocar em prática todos esses ensinamentos que eu já conheço intelectualmente. Então, quando eu penso em necessidade de mudança, eu preciso compreender a simplicidade do Evangelho e a necessidade de vivenciar esse Evangelho no meu dia a dia. Por mais difícil que possa parecer, se nós olharmos as histórias, né, as parábolas, as mensagens de Jesus, todas elas são pautadas na simplicidade. Nenhuma das ações de Jesus, ele necessitou de algo externo para que fosse realizado. Ele simplesmente agia de conformidade com as leis de Deus que estavam na sua consciência e que também, da mesma forma, estão na nossa consciência. Então, muito mais do que nós estudarmos para sabermos somente intelectualmente uma parábola ou uma mensagem, nós precisamos trazer essa mensagem do intelecto ao nosso coração. Porque somente mexendo com os nossos sentimentos, com as nossas fibras sentimentais, nós vamos chegar à nossa essência e vamos fazer com que essa mensagem possa ser difundida
através das nossas ações. Então, quando nós nos aproximamos desse Evangelho, nós vamos nos aproximar também dessa compreensão da nossa natureza espiritual, da necessidade de compreendermos que essa mensagem, ela não é nossa, ela é do universo. Porque essa mensagem, ela não está restrita àqueles que acreditam. Porque independente de acreditar ou não, a mensagem está aí. O que vai acontecer é que se eu me predisponho a estar com essa mensagem, não só no meu intelecto, mas também no meu coração, agindo de conformidade com essa mensagem no meu dia a dia, isso vai facilitar a minha existência, porque vai me dar compreensão, vai me dar oportunidades de agir ou de compreender aquela situação de uma outra forma. Porque nós estamos aqui para sermos felizes. Nós estamos aqui para sermos cuidados, para aprendermos. Mas depende também de nós, do nosso empenho, da nossa vontade, do nosso querer e do nosso abrir mão de coisas que muitas vezes trazem uma felicidade transitória. Mas nós precisamos pensar a longo prazo. O que eu quero para a minha existência? Qual o objetivo de estar mais uma vez relembrando ou conhecendo o Evangelho de Jesus através hoje do Espiritismo? O que essa mensagem tem para me trazer? E quando eu penso assim, eu fico mais fortalecido. Eu tenho uma visão mais ampla da vida. E aí consigo agir de forma diferenciada, compreendendo que todas as situações, sejam elas agradáveis ou não, têm como objetivo o meu aprimoramento, trazer um ensinamento. Porque o sábio não é aquele que sabe de muitas coisas, mas é aquele que consegue retirar as coisas boas de todas as situações, sejam elas agradáveis ou não. Então, quem nós somos? Os sabedores de coisas ou somos aqueles que conseguem já dentro das nossas condições extrair o melhor das situações? Então, a importância dessa universalidade desses ensinamentos de Jesus é fazer com que o nosso mundo, o nosso planeta, possa se transformar num planeta melhor. Mas para que isso aconteça, é imprescindível que nós nos melhoremos, porque o mundo é o reflexo de nós, que aqui estamos nesse momento. E se nós ainda não estamos alinhados a esse viver cristão, naturalmente as nossas ações não serão as melhores e com isso o planeta terá as suas dificuldades, as suas limitações. Mas quantos exemplos Jesus, através dos seus mensageiros, já nos enviou? Quantas pessoas já vieram à Terra depois dele para nos trazer lições, para nos dar oportunidade de seguirmos os seus ensinamentos apoiados na mensagem de Jesus. Que nós então possamos, através de Jesus e suas lições, sentir esse amparo de Deus, da espiritualidade maior, para que nós possamos cumprir com a nossa destinação na Terra, vivenciando o Evangelho em toda a sua pureza. Então, que Jesus possa nos dar, através dos seus ensinamentos, essa lucidez que nós precisamos. Lucidez essa que vai fazer com que nós nos tornemos criaturas mais felizes e
também criaturas que vão participar, contribuir para que esse mundo se torne um mundo melhor. Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos aproveitar ao máximo a oportunidade de conhecer o Espiritismo, que é esse reviver da mensagem de Jesus, que ele possa nos trazer muitas possibilidades, muitas coisas boas, para que nós possamos, através desse conhecer, nos tornarmos criaturas melhores e com certeza muito mais felizes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que ele fique conosco em mais uma semana. E muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos com vocês. Obrigada, Daiane, por seu carinho e por suas palavras. E vamos agora fechar os nossos olhos, agradecendo Jesus por mais essa oportunidade de termos o melhor entendimento dos seus ensinamentos, pela doutrina espírita que tanto nos acalenta. Através do espiritismo, podemos reviver seu evangelho e que saibamos, Senhor, colocá-los em prática em nossas vidas, em nosso dia a dia. Que tenhamos uma semana abençoada, amparada pela espiritualidade superior. Que a sua luz se faça presente em cada um de nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus.